Vamos juntos, eu quero começar lendo um texto no livro de Atos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler alguns versos, e essa história, na verdade, vai nos remeter para aquilo que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Então, abra seu coração para Deus. Atos capítulo 27, verso 1 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião guarda chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Verso 2. Embarcando no navio, verso 4. Vamos lá para o verso 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte da ilha de Chipre, porém os ventos eram contrários. Você pode dizer comigo: os ventos eram contrários. Vamos ao verso 8. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa. Pois já havia se passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Você pode dizer comigo, diga: para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Hashtag, vai dar BO. Verso de número 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Verso 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Verso 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio também, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós aquela grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eu já vou dar o título da mensagem para você, mas antes, conecte-se. Paulo está no meio de um milagre, mas ele também está no meio de um grande problema. E às vezes eu acho que os dois são a mesma coisa, porque muitas vezes o melhor lugar para você experimentar um milagre na sua vida é no meio de um grande problema. Apenas depende da perspectiva. Mas às vezes aquilo que pode estar parecendo que está dando tudo errado hoje, seja aquilo que Deus vai usar para fazer dar certo na sua vida. Paulo está em um navio já há muitos dias, perdido em alto mar, em meio a uma grande tempestade. O navio está danificado, prestes a afundar, pouca comida, pouca água, poucos mantimentos. Mas o que mais é incrível aqui, que diz que eles já não têm mais esperança. Eu gostaria de ler mais uma vez o verso número 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre eles grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse tipo de problema e adversidade, provação que o apóstolo Paulo está passando aqui, não é o tipo de problema que você é capaz de dizer: no final ainda tudo vai dar certo. Já passaste por algum problema que não está fácil, mas você diz: no final ainda vai dar certo? Esse tipo de problema de Paulo nos diz: dissipou-se toda a esperança de salvamento. Eles estão à deriva, jogados em alto mar, e ninguém sabe onde eles estão. E talvez poderíamos traduzir como um ditado: não existe uma luz no fim do túnel. Mas bem no momento em que eles perdem a esperança, Deus envia o seu anjo para falar com Paulo de forma poderosa. Eu quero mostrar agora para você no verso 21, me dê por favor aqui na tela, conecte aqui. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: senhores, vocês deveriam ter ouvido o meu conselho de não partir da ilha de Creta, pois assim teriam evitado esse grande prejuízo. Verso 22. Mas agora, recomendo-vos que tenham coragem. Diga para alguém perto de você, diga: tenha coragem. Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. A minha versão da Bíblia diz: o navio irá com polenta. Verso 23. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus,
a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Deixa eu me perguntar, alguém aqui pertence a Deus? Alguém aqui adora o Senhor? Alguém aqui é um servo do Deus Altíssimo? Paulo, não tenha medo, ele disse, é preciso que você compareça perante o imperador César. Em outras palavras, ele está dizendo, você não vai cair nessa batalha, Paulo, porque tem uma batalha ainda muito maior para você lutar. E no verso 25, assim, tenham bom ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. Nesse texto que nós acabamos de ler, do discurso de Paulo à tripulação daquele navio, eu sou capaz de ouvir duas coisas em seu discurso. Eu sou capaz de ouvir fé. Ele diz, não tenham medo, tenham coragem, nós vamos ser salvos. Mas ao mesmo tempo eu sou capaz de ouvir frustração. Você consegue ver? Ele diz assim, não era para ser assim. Se vocês tivessem seguido o meu conselho, nós não estaríamos nessa situação drástica, perdido no meio do mar. E Paulo diz, não era para ser assim. Isso para mim é incrível, porque eu acho que todos nós na nossa vida temos não era para ser assim. Não era para ser assim. Deus, eu não sonhei que seria desta maneira. Eu sonhei diferente, Deus. Eu não imaginei que eu teria que passar por essa situação que eu estou passando. Deus, não era para ser assim. Mas eu quero contrariar essa frase hoje, não era para ser assim. Eu quero dar o título da minha mensagem hoje, era para ser assim. Era para ser assim. Você está pronto para isso? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, agora eu oro pela Tua palavra, que é poderosa, que enche os nossos corações, e nós possamos ser marcados por Ti. Eu oro que o Senhor possa encorajar, gerar fé e esperança em cada coração, e eu oro, Deus, que nós possamos sair daqui, não da mesma forma que entramos, mas possamos sair daqui cheios do ânimo do Senhor em nossas vidas. Essa é a minha oração. Fale através da boca do seu servo, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Me deixe presente sua atenção. Apenas um capítulo antes, em Atos capítulo 26, onde nós narramos o que aconteceu com o apóstolo Paulo nesse naufrágio. Paulo, ele está preso pelos judeus. Paulo, ele está perante um rei chamado Agripa, e Paulo está se defendendo das acusações que estão falando sobre ele. Estão acusando Paulo de ser um agitador, de estar pervertendo a lei dos judeus. Então nesse momento, esse homem chamado rei Agripa diz, Paulo, a palavra está contigo, se defenda. E Paulo, levantando a sua mão, ele toma a palavra e ele começa a contar o seu testemunho. Quantos aqui tem um testemunho para contar do que Deus fez na sua vida? Paulo começa a contar o testemunho do que Deus fez em sua vida. Ele diz, rei Agripa, deixe-me falar para você quem eu era. Quantos aqui tem um eu era? E hoje você pode dizer, eu sou uma nova criatura por meio de Cristo Jesus. Amém. Paulo diz, eu tenho um passado. Deixe-me falar quem eu era, rei Agripa. Eu era um perseguidor de cristãos. Eu matava e perseguia discípulos de Jesus. A propósito, nós encontramos no livro de Atos, Paulo consentindo com a morte de muitos homens íntegros, homens tementes ao Senhor. Paulo pegava cartas para ir prender essas pessoas. Paulo participa da morte de um homem piedoso chamado Estevão. Paulo é esse tipo de cara, que cresceu dentro da religião. A Bíblia fala que ele havia decorado todo o Pentateuco. Isso significa os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você nem decorou quais são os nomes dos 5 livros. E ele decorou todos os 5 livros. Paulo, ele sabia muito. Mas não é incrível que não é sobre o quanto você sabe em sua mente, mas é o quanto a palavra de Deus é revelada no seu coração? Paulo, ele é cego pela religião, e Paulo achava que quem seguia Jesus estava errado. Então ele tentava matar cristãos, perseguir cristãos, porque ele tinha um zelo pela religião, mas a religião, ela pode lhe cegar. E Paulo estava cego por uma religião. Por isso que nós falamos aqui na nossa igreja, não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento com Deus. Paulo está dizendo, rei Agripa, este quem eu era, um assassino de discípulos de Jesus. Mas deixe-me te contar a história. Certa vez eu estava no caminho de uma cidade chamada Damasco. Eu carregava cartas para prender cristãos e jogá-los no cárcere. Quando de repente eu estava em cima do meu cavalo e uma luz brilhou que era mais forte do que o sol.
Quando aquela luz brilhou, eu caí do meu cavalo, eu estava cego. E quando eu parei para notar uma presença tão poderosa, como eu nunca antes havia sentido na minha vida, eu perguntei: quem és tu, Senhor? E essa voz falou comigo: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Jesus diz para Paulo: duro para ti é recalcitar contra os aguilhões. Em outras palavras, você vai continuar resistindo ao que eu estou tentando fazer na sua vida? Entre na cidade de Damasco e ali será dito o que você deve fazer. Paulo tem um encontro com Jesus. Um homem chamado Ananias vai até a casa onde ele está, numa rua de esquina chamada direita. Ora por Paulo, ele recupera a visão, ele é cheio do Espírito Santo, e Paulo agora se torna um discípulo de Jesus, e Paulo agora se tornaria o maior líder que o cristianismo já teve. Não é incrível que Deus pega as pessoas mais improváveis para fazer coisas incríveis para a sua glória? O homem que matava cristãos agora está proclamando sobre Jesus. Essa não é a história de alguns de nós aqui, aquelas pessoas que diriam: eu odeio cristãos, eu odeio pessoas que vão na igreja, eles são esquisitos. E você está aqui hoje mais esquisito que os outros. Deus pega Paulo e comissiona ele com um grande testemunho e diz: eu vou usar a sua vida para proclamar o meu nome. E é mais incrível que Atos capítulo 26, verso 19, Paulo está perante o rei Agripa, ele diz: quando Deus falou comigo, rei Agripa, quando Jesus falou comigo, eu não fui desobediente à visão celestial que Deus me deu. Eu cumpri o meu chamado. Mas nesse momento, antes de Paulo terminar o seu discurso, ele levanta sua mão e ele diz: mas rei Agripa, eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero apelar para o imperador romano, o grande César. Paulo tinha o direito de fazer esse apelo, porque Paulo, mesmo sendo um judeu, ele também era um cidadão romano, ele tinha uma dupla cidadania. Então ele está dizendo: eu não vou ser julgado apenas por você, rei Agripa, mas eu quero que o grande imperador César me julgue. O rei Agripa olha para ele e fala: rapaz, eu estava pensando em te liberar. Você tem certeza que você quer ser transferido para César o grande? Ele não vai ser tão bonzinho quanto eu sou, eu vou te liberar. Mas não é incrível que Paulo diz: não, eu não quero que você me solte, eu quero ir até o grande imperador César. E Paulo, ele sabe o que está fazendo. A razão disto é que Paulo queria ir até o grande imperador César para proclamar Jesus para aquele imperador. Não te cativa ver alguém cujo a vida é dirigida por propósito e não por prazer? Seria mais fácil para Paulo ser solto, não? Mas ele faz jus às suas palavras de Atos capítulo 20, verso 24, o qual ele diz: em nada eu tenho a minha vida como preciosa, a fim de cumprir com alegria o chamado e o ministério que Deus me deu. Amém. Paulo não é o tipo de cara que quer a vida mais fácil, apenas no conforto. Paulo é o tipo de cara que diz: a minha vida serve para um propósito, e se Deus me comissionou para um propósito, eu vou seguir esse propósito. Então Paulo é jogado num barco com mais 276 prisioneiros rumo a Roma. Agora Paulo está preso em um barco por pregar o evangelho. Eu quero destacar algo aqui hoje à noite. Paulo não fez nada de errado, pelo contrário, Paulo estava numa missão por causa de Jesus, mas mesmo assim, a Bíblia fala que uma grande tempestade veio sobre o seu navio. Você pode dizer bem alto comigo: diga, uma grande tempestade. Deixa eu te falar algo aqui. Às vezes nós passamos por tempestades em nossa vida, e nem sempre tem a ver com algo que a gente fez errado. Às vezes sim, mas às vezes não. Posso ser sincero com você e abrir meu coração? Sim. Eu acho que muitas vezes eu sou bom em lidar com tempestades, com circunstâncias da minha vida que eu sei o motivo delas. Eu sei que eu plantei algo errado, eu sei agora eu estou colhendo o que eu plantei. Faz sentido para você? Sim. Eu sei que eu não deveria ter agido daquela maneira, e agora a maneira que eu agi trouxe uma tempestade para a minha vida. Mas eu confesso para você que às vezes é difícil eu lidar com algumas tempestades, circunstâncias, quando eu não sei a razão por que elas estão acontecendo. Você já se sentiu assim? Sim. Eu estou sendo fiel a Deus, e mesmo assim,
eu estou no meio dessa tempestade, eu estou fazendo as coisas do jeito certo, mas mesmo assim as coisas estão dando errado na minha vida. E o fato, gente, é que todos nós passamos por tempestades, que muitas vezes não fazem sentido, a razão por que nós estamos passando, e o sentimento que vem é, não era para ser assim, não era. Por que a minha família está dessa maneira? Por que o meu relacionamento está assim? Não era para ser assim. Se você é uma pessoa racional, que gosta de pensar a respeito de tudo, como eu, vamos lá, quem é aqueles que gostam de raciocinar a respeito de tudo, por tudo querem um porquê? Você gosta de achar uma razão para tudo que está acontecendo. E eu quero dizer para você, até mesmo no ministério como um pastor, às vezes quando eu ligo para alguém que tenha passado por uma perda, ou talvez uma tragédia, e o que eu deveria dizer é, eu apenas estou te ligando para dizer que eu estou orando por você, e você pode contar comigo. Há uma tentação dentro de mim, de tentar dar o motivo e o porquê aquela pessoa está passando por aquilo, tentar dar uma razão. Quando eu era um pastor mais novato, antes de eu me tornar o sábio da sabedoria que está diante de vós, eu acho que você está notando o tom sarcástico na minha voz, eu sempre me senti na obrigação de dar motivos e explicações porque algo estava acontecendo. Mas o fato é que quando você começa a caminhar na sua vida a partir dos anos, através dos anos, você vai ser capaz de dizer, eu simplesmente não sei o porquê, não era para ser assim. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião tão abençoada e estávamos apresentando uma criancinha aqui ao Senhor. Isso faz parte da nossa fé, da nossa cultura. Quando Jesus nasceu, ele foi apresentado ao Senhor. Então as criancinhas que vão nascendo aqui nessa casa, nós também viemos com os pais, abençoamos, apresentamos ao Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa empolgante ver uma vida. Isso é muito especial. Mas eu saí daqui e eu fui fazer o enterro de um outro bebê. Você consegue imaginar um caixãozinho tão pequenininho, uma criancinha ali, só de olhar a cena parte o coração, só de olhar a cena é algo dramático, é algo drástico, e tudo que tenta vir no meu coração é o sentimento de, não era para ser assim. Por que isso, Deus? Apenas coisas que a gente não tem explicação em nossa vida. Eu acho que todos nós, em alguma área, a gente é capaz de dizer, não era para ser assim. Quem entende o que eu estou falando? Mas volte, aqui está Paulo, de pé no meio de uma grande tempestade, e a razão pela qual Paulo está passando essa tempestade, nós sabemos o porquê foi por causa da decisão idiota do piloto e do dono do navio. A propósito, Paulo avisou, Paulo falou, gente, uma grande tempestade está se levantando, e se nós decidirmos velejar, nós vamos perder o navio, a carga, e até é perigoso as nossas vidas. Mas mesmo assim, eles não quiseram ouvir o conselho de Paulo, e aqui apenas quero abrir um parênteses, isso vai de presente para você. Cuidado com as pessoas que você decide escutar na sua vida, elas têm o poder de mandarem você para terríveis tempestades. Todos estão na tempestade, porque eles não ouviram a Paulo. Mas a decisão idiota do centurião romano, seguir viagem quando ele deveria na verdade ter esperado o momento certo de prosseguir, fez agora com que todos estivessem no meio daquela tempestade, a ponto de estar naufragando, de perder a esperança, sem sequer ter a chance de um salvamento. Deixe-me te perguntar, você alguma vez na sua vida já passou por uma tempestade por causa da decisão idiota de uma outra pessoa? Obrigado pela participação de alguns. Esse é um momento estranho da mensagem, porque todas as mulheres que estão casadas estão apertando a mão dos maridos aqui e dizer, é esse mesmo. Paulo diz, não era para ser assim. Se vocês tivessem seguido o meu conselho, nós não estaríamos à deriva no mar à beira da morte. Sabe algo que às vezes eu fico espantado? É a visão que algumas pessoas têm a respeito da sua própria vida. Muitas, às vezes, no decorrer da vida, elas dizem,
Se aconteceu assim, é porque Deus queria assim. Já ouviste isso? Mas deixe-me pregar algo para você que talvez possa te desagradar. Nem tudo que acontece foi Deus quem quis. Nem tudo que acontece em nossa vida, às vezes, foi Deus que quis daquela maneira. Às vezes é Deus. Mas deixa eu falar para você, às vezes são decisões. Porém é muito mais fácil às vezes nós colocarmos a culpa em Deus do que olharmos para nós mesmos e sermos capazes de dizer: foi as minhas decisões que me trouxeram a esse lugar. Então as tempestades em nossa vida normalmente têm a ver com 3Ds. Alguém diga bem alto comigo, diga 3Ds. E eu quero afirmar que às vezes é o D de Deus. Às vezes Deus está nos movendo para algo. Às vezes existem tempestades que o próprio Deus nos envia para elas. Se você não acredita nisso, apenas leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 14, quando Jesus envia seus discípulos para uma grande tempestade, porque na verdade Jesus tinha um propósito com aquela tempestade. Jesus queria que a fé deles pudesse crescer. Mas às vezes não tem a ver com o dedo de Deus, às vezes tem a ver com o dedo do diabo. Domingo passado eu preguei para você quando Jesus está no meio de um barco, ou melhor, no meio do mar, no meio do barco, obviamente, e ele está indo para uma terra chamada da terra dos Gadarenos, onde tem 2 homens possessos por espíritos malignos, e uma grande tempestade que o inimigo enviou, está tentando barrar Jesus, de cumprir o seu propósito. Jesus repreende aquela tempestade, mas aquilo tinha a ver com o D do diabo. Mas acredite, nem tudo que dá errado na nossa vida também tem a ver com o D do diabo. Porque muitas vezes, e talvez eu diria para você, a maioria delas é apenas o D das decisões que nós tomamos. Más decisões que nos conduzem a tempestades. Mas eu posso ser sincero, às vezes nós olhamos para os lados e sinceramente nós não somos capazes de entender o porquê de algumas tempestades. Às vezes eu consigo discernir, é Deus. Às vezes é o inimigo, às vezes são más decisões, mas tem coisas que simplesmente eu olho e digo: não era para ser assim. E nesse momento que bate aquele sentimento, não era para ser assim. Paulo está preso naquele navio e o sentimento dele era: não era para ser assim. Mas existe algo incrível sobre Deus que eu aprendi lendo a minha Bíblia. Eu já li a minha Bíblia o suficiente para saber que Deus é especialista em transformar causas em bênçãos. Eu já li a minha Bíblia o suficientemente para descobrir que Deus muitas vezes pode usar até as decisões erradas da minha vida para me levar ao meu destino. Você lembra da mulher samaritana? Tantas decisões erradas, mas quando Jesus encontra ela, Jesus pega a sua vida quebrada para se tornar um grande testemunho. Mas Paulo diz, no verso 21, mais uma vez eu quero ler: não era para ser assim, isso poderia ter sido evitado. Isso é apenas o lado colérico de Paulo, como meu pai quando era criança: eu te avisei, menino. Mas no verso 22, algo incrível acontece, que vai mudar a perspectiva de Paulo. Diga para alguém perto de você, diga: a perspectiva vai mudar. A perspectiva vai mudar. Ele diz: ontem à noite, enquanto a tempestade estava forte, eu estava sozinho, o anjo do Senhor apareceu para mim, e Deus me deu uma palavra, e Deus me deu uma revelação, e me lembrou a respeito da sua graça, que é maior do que os meus erros, e me lembrou que a graça de Deus é capaz e especialista de transformar as piores causas nas maiores bênçãos, e Deus me lembrou que todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E Paulo diz: e por isso eu tenho certeza que o meu propósito ainda está intacto com o Senhor, mesmo se esse navio venha afundar. Então eu ainda não sei tudo que vai acontecer, mas a minha perspectiva agora mudou. Antes eu achava, não era para ser assim, mas a minha perspectiva agora era para ser assim, era para ser assim. Toque 2 pessoas perto de você e diga: era para ser assim, exatamente assim, era para ser assim. Note que o anjo do Senhor aparece para Paulo e dá uma palavra para ele e diz: tenha coragem, não tenha medo,
a vida de ninguém irá perecer, o navio irá se perder, mas ninguém irá se perder. Mas o fato é que Deus não dá muitos detalhes, explicações para Paulo, então ele não tem uma razão, mas Paulo agora tem uma revelação. Alguém diga bem alto comigo, diga revelação. E uma revelação é muito mais poderosa do que uma razão. Paulo está na sua razão que o seu navio está afundando, mas agora ele tem uma palavra de Deus. Ele diz: eu tenho uma revelação que algo, que algum propósito, que alguma perspectiva no plano espiritual de Deus para a minha vida tem a ver com o que eu estou passando. Agora Paulo não está operando mais debaixo do nível da razão, mas Paulo sobe a sua perspectiva, e Paulo está operando debaixo de uma revelação. Escute, você não pode operar sempre na razão dos seus problemas, porque se você operar na razão dos seus problemas, alguns dias você estará animado, outros dias desanimado, alguns dias você estará para baixo, outros dias para cima, mas você precisa operar não debaixo da sua razão, mas debaixo da revelação que você tem de Deus. Você precisa operar debaixo da revelação de Deus para a sua vida, e a revelação de Deus para a sua vida é que mesmo no meio de muitas tempestades, você pode dizer: eu sei que Deus é bom e Ele faz apenas o bem, eu sei que Ele está cuidando de mim, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele nunca vai me desamparar, eu sei que ainda as coisas possam não estar fazendo sentido para mim, Deus, Ele tem um plano com tudo isso. Esta é a minha revelação. Alguém diga bem alto comigo: esta é a minha revelação. Paulo se acende com esperança novamente, porque agora ele não está debaixo do que os seus olhos estão vendo, mas ele está debaixo da revelação do que o seu coração está crendo. Você sabe o que é mais incrível nessa história? Acontece exatamente como Paulo disse que aconteceria, e todos os 276 presos são salvos e encontram uma ilha. Atos capítulo 28, verso 1, a Bíblia nos fala: uma vez em terra firme, alguém diga bem alto comigo, diga uma terra firme, verificamos que a ilha se chamava Malta. Eu quero que todo mundo grite bem alto comigo: Malta. 1, 2, 3. Malta. A palavra Malta significa refúgio, abrigo. Antes eles estavam no mar, numa grande tempestade por más decisões, mas agora eles encontram um abrigo chamado Malta. Conecte-se com isso, isso é precioso. Eu acredito que essa ilha chamada Malta é uma figura da graça de Deus na nossa vida, que mesmo às vezes em meio a más decisões que nós tomamos, Deus ainda nos oferece um lugar de abrigo e refúgio. Deus ainda nos oferece um lugar onde Ele é capaz de nos abrigar. Agora ouça, a graça de Deus nem sempre vai impedir as consequências das nossas más decisões. O navio se perdeu, mas a graça de Deus dá lugar para mim e para você, um lugar para a gente se abrigar. Não é incrível? O Deus que não joga ninguém fora, o Deus que é capaz de pegar a pessoa mais quebrada e restaurar e refazer essa pessoa, o Deus que nos ama com amor incondicional, como em Lucas capítulo 15, a história daquele filho que deixa a casa do pai, conhecido como o filho pródigo, que ele volta todo quebrado, todo sujo, e a graça de Deus ainda tem um lugar, tem Malta para ele, dizendo: você ainda tem um abrigo, ainda tem um refúgio, esse é o seu lugar, é a minha casa. Mas volte para a história. Malta é um lugar desconhecido, Paulo nem sequer sabe aonde que ele está, perdido num lugar. Revo Church, eu gostaria nesse momento pedir algo para você hoje aqui. Poderíamos ter 1 minuto de empatia com Paulo aqui? Vamos lá, esse homem está preso há 14 dias sem comer, sem dormir, molhado, com frio, sobrevivente de um naufrágio, em um lugar totalmente desconhecido, que ele não tem nem ideia onde é. E eu acho que muitas perguntas vêm no coração dele. Por que Malta? Apenas por quê? Eu menciono isso porque eu acredito que muitas vezes eu já estive nesse lugar chamado Malta. Você entende que eu estou falando não é um lugar físico, mas é um lugar interior? Eu acho que muitas vezes eu já estive nesse lugar dizendo: Deus, por que isso? Malta é um lugar que você jamais planejou estar.
Eu preciso de alguém hoje à noite que saiba o que é Malta aqui. Porque Malta significa o lugar que você jamais planejou que você estaria. Malta é você perder um emprego que você jamais imaginou que você um dia iria perder. Malta é um relacionamento que você apostava que daria certo, e em algum momento isso se perdeu e não deu mais. Malta é um lugar emocional que você está brigando dentro de si, que você jamais imaginou que passaria. Eu costumo dizer que a gente nunca espera Malta para nós. Nós sempre vimos os outros em Malta, não é? Sempre vimos outras pessoas batalhar, e sinceramente falando, a gente nunca imaginou a gente, mas às vezes nós nos reparamos e nos deparamos em Malta. Você viu outras pessoas deprimidas, mas agora é você que está lutando com saúde emocional. Você viu os filhos de outros agindo como louco, e você achou que sempre os seus filhos agiriam bem, mas agora eles chegaram à adolescência e eles estão malucos. Malta é aquele lugar onde você esperava que algumas coisas na sua vida já tivessem acontecido, mas o fato é que apenas não aconteceram. Malta talvez seja um lugar onde você teve uma pessoa que estava sempre lá por ti, mas agora essa pessoa não está mais lá. Por que será que Paulo vai parar nesse lugar chamado Malta? Isso vai ser incrível agora. Vamos descobrir. Toque alguém perto de você e diga: vamos descobrir. E agora vai acontecer algo, nós vamos descobrir. Quando nós estamos no capítulo 28 de Atos, a Bíblia nos fala que os bárbaros, ou seja, os nativos daquela ilha, mostraram uma bondade incomum para com eles. Eu quero ler junto contigo Atos capítulo 28, verso 3 e 4, por favor, me dê aqui na tela. Atos 28, verso 3 diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira feixes de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à mão dele. Você pode dizer bem alto comigo: uma víbora prendeu-se à mão dele. Vamos continuar. Quando os nativos viram aquela víbora, aquela cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Paulo chega naquela ilha, junto com aqueles presos, está frio, provavelmente eles estão todos molhados, talvez esteja chovendo, e eles dizem: vamos fazer uma grande fogueira para se aquecer. E Paulo é o tipo de cara que quer ajudar. Pense algo incrível, pessoas cheias de Deus sempre estão procurando oportunidades para servir outras pessoas. Paulo está cansado, ele já passou por muito, lembra? Mas mesmo assim, Paulo diz: deixe-me ajudar, deixe-me pegar alguns gravetos, eu quero ajudar a fazer essa fogueira. Porém algo acontece, quando Paulo está ali, a Bíblia fala que uma víbora pica a sua mão. Agora vem comigo, nós estamos na ilha de Malta, Paulo está ajuntando gravetos. Anteriormente Paulo estava no meio de uma tempestade, um naufrágio, sem comer, sem dormir, ele está passando muitas dificuldades, e agora que ele está em terra firme, ou seja, pensando: agora eu estou em segurança, ele é atingido por uma serpente venenosa. Isso é quase cômico. Alguma vez na sua vida você já estava lutando com algo, batalhando, e você pensou: quando ia acabar, chegou outra circunstância? Algum amigo meu ele dizia sempre: a desgraça quando vem, sempre vem acompanhada. Uau, eu estava batalhando com isso, e quando eu achei que eu ia vencer isso, veio uma outra batalha, parece com Paulo. Cara, eu já sobrevivi um naufrágio, Deus não é o suficiente. Agora uma víbora me picou. Eu vi um vídeo no YouTube algum tempo atrás, e isso era caótico. Um cara que sobreviveu a um acidente aéreo. O avião caiu e o camarada saiu caminhando como se nada tivesse acontecido. Alguém viu essa história? A probabilidade disso acontecer é quase nenhuma. Existe um livro apenas para registrar pessoas que sobreviveram a acidentes aéreos. Isso é quase impossível de acontecer. Agora, este cara, a parte mais cômica é que o avião cai, todos no avião morrem, e ele sai caminhando como se nada tivesse acontecido. Porém, quando vem um caminhão de bombeiro para tentar apagar o fogo do avião, o caminhão de bombeiro atropela o cara e o cara morre. Eu sei, você está rindo para não chorar, não é?
Não é a sensação, não pode. Não pode. O cara sobreviveu a um acidente aéreo, bro. Não tem chance de acontecer. E ele morre atropelado por um caminhão de bombeiros. Cara, parece com a história de Paulo. Ele sobreviveu a um naufrágio, algo terrível, e agora simplesmente uma cobra venenosa o pica. E eu acho que esses momentos, conecte-se agora, nesses momentos muitas vezes o inimigo tenta falar conosco, tenta arruinar a voz de Deus na nossa vida. Você já ouviu aquela voz que diz: se você fosse um servo de Deus, Ele estaria protegendo você? Algum tempo atrás ou recentemente, o inimigo já tentou conversar em você, dizendo: se você fosse um servo de Deus, você não estaria passando por aquilo que você está passando. Se Deus te amasse, você não estaria enfrentando isso que você está enfrentando. E sabe o que é mais cômico? Aqueles bárbaros daquela ilha, ao verem Paulo sendo picado por uma cobra venenosa, eles dizem: esse homem provavelmente é um assassino, porque mesmo ele tendo sobrevivido a um naufrágio, a justiça não deixa ele viver, ele está colhendo o que ele plantou, ele é um assassino. Uau! Estão chamando Paulo agora de um assassino? Agora vamos ver o que Paulo faz. Por favor, me dê na tela aqui Atos capítulo 28, verso 5. Preste atenção e dê seus olhos de presente. Porém Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Porém Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Você consegue entender o que ele está fazendo? Paulo não sequer disse uma palavra. Estão chamando ele de assassino, ele não está se defendendo. Sabe por quê? Porque ele tem paz a respeito de quem ele é em Deus. Ele não tentou convencer ninguém: cara, Deus está comigo. Não, ele ficou quieto. Paulo não sentiu pena de si mesmo. Coitadinho de mim, sofri tanto, agora uma víbora me picou. Paulo não foi para o Facebook, hashtag, escreveu textão. Não está fácil. Observe o que ele faz. Paulo faz o que você tem que aprender a fazer quando você passa por problemas. Paulo apenas sacode, confia em Deus e joga o problema no fogo. Paulo apenas sacode, confia em Deus e joga o problema no fogo. Você pode dizer bem alto comigo? Diga: Paulo sacode, confia em Deus e joga o problema no fogo. Todos estavam vendo Paulo chacoalhar aquela víbora e jogá-la no fogo, e isso se tornaria um grande testemunho de um grande Deus que Paulo serve. Todos estão assistindo ele. Deixa eu pregar para você, querido. A obra de Deus na sua vida não tem a ver apenas com você, mas as pessoas estão assistindo o que Deus está fazendo na sua vida. Tem pessoas observando o seu posicionamento com Deus, a sua caminhada com Jesus. E dessa mesma maneira, Deus quer que todos ao seu redor sejam capazes de ver você confiando em Deus, sacudindo os seus problemas e jogando eles no fogo. Dessa mesma maneira, Deus quer que todos ao seu redor sejam capazes de ver você perdoando uma ofensa que faz anos que você jamais foi capaz de perdoar. E dessa mesma maneira, Deus quer que as pessoas ao seu redor sejam capazes de ver a transformação dele na sua vida, e como agora você é obediente ao Senhor, Deus quer que todos ao seu redor sejam capazes de ver você experimentando paz ao confiar no Senhor e descansando nele no meio das tempestades. O interessante é que todos ficaram esperando o que ia acontecer com Paulo. Eles estão apostando, fazendo um bolão, quanto tempo ele vai morrer. Porque é isso que alguns fazem. Infelizmente tem pessoas que estão sempre esperando o mal de nós. Tem pessoas que não estão torcendo por nós, e muitos estão dizendo: este homem vai morrer, vamos ver quanto tempo ele vai durar. Uma cobra acabou de picar a sua mão. Tem pessoas que não estão torcendo para que você vença a sua vida com Jesus. Tem pessoas que não nos celebram. Eu relembro quando a nossa igreja sofreu um boom de crescimento. Nós reuníamos cerca de 240 pessoas no final de semana, mudamos de lugar. Eu fiz um vídeo, e quão tosco era aquele vídeo.
Esse tempo eu vi atrás, eu pensei, hashtag sem noção que eu falava. Mas não é incrível que não é sobre nós, é sobre Deus? E naquele final de semana, naquele domingo, um final de semana anterior, nós reunimos 240 pessoas. Apenas 7 dias depois, nós reunimos mais de 800 pessoas já. Um bom de crescimento. Algumas páginas de jornais, revistas aqui na nossa cidade noticiaram a revolução da fé. O que é isso que está acontecendo? E um rapaz que havia sido alcançado nessa estação, ele estava mudando de cidade, ele veio falar para mim: pastor, eu queria agradecer porque a palavra de Deus foi semeada no meu coração. Eu nunca me imaginei dentro de uma igreja, eu nunca me imaginei entregando a minha vida para Jesus. Isso aconteceu comigo, eu me tornei um discípulo de Jesus, um cristão. Ele falou: eu estou mudando de cidade, mas não significa que o que Deus começou na minha vida, Ele não vai continuar. Eu passei aqui para te agradecer. Eu ouvi muitas pessoas falando bem a respeito do que está acontecendo nessa igreja, e eu também ouvi pessoas dizendo: vamos ver quanto tempo esse menino ainda dura, porque tem pessoas que não estão torcendo pelo nosso bem. Mas nós não estamos aqui por nós mesmos, nós estamos aqui pela graça do Senhor, não é em nossa força, é na força do Senhor. Porque infelizmente tem pessoas que não torcem pelo nosso bem, não estão torcendo por Paulo, e é triste falar isso, mas tem pessoas que além de não torcer pelo bem, torcem pelo fracasso. Mas ouça, a sua vida não depende de plateia, a sua vida não depende de torcida, a sua vida só depende de Deus. Você é apenas dependente do Senhor. Algumas pessoas aqui, talvez muitos não acreditavam que você avançaria na sua jornada com Jesus, mas eu quero que você olhe para você mesmo hoje aqui. Você está nesse lugar adorando Jesus. Eu quero que você olhe para você mesmo. Você está nesse lugar e Deus está fazendo coisas na sua vida. Você está deixando Deus trabalhar a sua vida. Você está se entregando a Jesus para um propósito que Ele tem para ti. Vamos lá, se você crê nisso, alguém diga amém bem alto onde você está. Você está aqui pela graça do Senhor e Deus está te sustentando. Eles achavam que Paulo iria morrer, mas agora na reta final, conecte-se, isso aqui é engraçado. Primeiro eles diziam que Paulo era um assassino, e agora eles estão dizendo: Paulo é um Deus. A última pessoa que nós vimos ser picado por aquela cobra morreu em 30 minutos, eu nem estou falando da sogra. Este homem já fazem 2 horas que foi picado e não aconteceu nada com ele. Talvez Paulo sabia bem das palavras de Jesus: aqueles que creem em meu nome farão coisas maiores do que eu fiz, pisarão em serpentes, pisarão em escorpiões, se tomarem algo mortífero não lhe fará dano algum. Paulo apenas jogou o seu problema no fogo e diz: eu estou confiando, porque eu sei quem está cuidando da minha vida, quem está cuidando do meu propósito. Então eles mudam de ideia agora. Eles dizem: este homem não é um assassino, pelo contrário, este homem é um Deus. Uma hora é um assassino, outra hora é um Deus. Você já viu como fizeram com Jesus? E um dia diziam que Jesus era o rei, outro dia diziam que ele era um ladrão, e um dia eles estão dizendo Hosana a Jesus, outro dia estão gritando crucifica. E é por isso que você não pode viver a sua vida preso à opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas muda o tempo inteiro a respeito de nós. Mas você precisa viver a sua vida baseado naquilo que Deus diz sobre você. Você precisa saber quem você é no Senhor. Você precisa saber quem te chamou. Você precisa saber quem te comissionou num propósito. Você precisa saber que na verdade foi Deus quem escolheu você, e não foi as suas próprias atitudes que fizeram você merecer algo, mas na verdade foi a graça, a misericórdia de Deus. Eu amo em João capítulo 15, quando Jesus fala: vocês pensam que foram vocês que me escolheram? Nada disso, rapazes, foi eu que escolhi vocês e vos designei para que vocês deem fruto. Cada um de nós somos escolhidos por Deus, e essa opinião do Senhor nos basta. Porém, conecte-se aqui, nós vamos terminar aqui. Atos capítulo 28, versos 7 e 8, me dê aqui na tela. Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha. Alguém diga bem alto comigo, diga: o homem principal da ilha. Chamado Públio, é um nome esquisito. O qual nos recebeu e nos hospedou com muita bondade durante 3 dias. Agora conecte-se. Aconteceu que,
O pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo, conecte-se agora, e orando, impôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo está sendo admirado agora. Ele tem o respeito de todos na ilha, lembra? Eles acham que ele é um deus. E o chefe de todos os bárbaros, esse homem chamado Públio, convida Paulo agora para um jantar. Guarde isso. Muitas vezes na nossa vida, grandes oportunidades são frutos de grandes adversidades. Muitas vezes, as maiores oportunidades que Deus vai levantar para a sua vida, para cumprir o teu destino, vem das maiores adversidades que você está lutando. Públio era o chefe da ilha, ele tem um problema. O problema de Públio se torna a oportunidade de Paulo. O pai de Públio estava ardendo em febre, com disenteria, talvez saía por cima e por baixo. Não imagine a cena. Mas não é incrível que Paulo coloca a mão na cabeça do pai do líder da ilha, ora por ele e o cura? E aqui Paulo está ensinando algo para nós. Outrora, aqui está o pai de Públio. Paulo outrora, pode continuar, fica aqui, não fuja. Paulo, há poucas horas, ele havia tentado colher lenha, e uma víbora venenosa o picou em sua mão. Você percebe? A mesma mão que havia sido picada é a mão que está curando. Você sabe o que isso significa? Que o mesmo lugar onde o inimigo tentou marcar você, Deus vai usar para você se tornar um instrumento de cura para outras pessoas. O mesmo lugar onde Satanás tentou pisar na sua vida, Deus vai levantar você como um grande testemunho para a sua glória. A mesma área que talvez você foi marcado por dor, por vergonha, é a área que Deus vai te levantar para você ser um testemunho para a sua glória. O mesmo lugar aonde Paulo foi picado é o lugar que está curando o pai de Públio. Isso é poderoso, porque quando o inimigo bate em você, deixa eu ensinar para você, Rivo Church, nós não ficamos amedrontados. Quando o inimigo bate em você, você bate de volta. Quero saber se existe algum guerreiro do Senhor hoje aqui. Eu quero saber se existe alguém que tem fé suficiente para dizer aquelas palavras que Jesus falou: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se o inimigo tentou me picar, se o inimigo tentou marcar a minha vida, inimigo, eu vou bater em você de volta e eu vou curar este homem. Porque não importa a razão, o que importa é a sua resposta. Termina desta maneira. Atos capítulo 28, versos 9 e 10, conecte-se. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram todos e foram curados. Agora está começando a acontecer uma reunião na igreja de Malta. Na ilha de Malta, todos estão vindo para ouvir falar de Jesus. Paulo está curando os enfermos, os quais nos distinguiam com muitas honrarias. Agora Paulo está sendo honrado lá. Antes ele era um assassino, e agora ele está sendo honrado. Não é incrível? Quando você carrega a presença de Deus na sua vida, até aquelas pessoas que um dia te desprezaram, um dia irão honrar você. Um dia serão capazes de reconhecer a presença de Deus na sua vida. Isso é incrível. E tendo-nos de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O que é que vocês precisam para continuar a viagem de vocês até Roma? Neste momento eu creio que Paulo entende a razão por eles ter passado por Malta, e Paulo é capaz de dizer: no final da conta,
na perspectiva de Deus, o título da minha mensagem era para ser assim. Você sabe por quê? Porque quando a nossa vida está dirigida por Deus, Romanos capítulo 8, 28, porque todas as coisas, até as coisas que nós não entendemos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que hoje você pode achar que não estão contribuindo com o teu chamado e o teu destino, mas se você apenas se entregar a Jesus, você sair do nível da sua razão e subir o nível para a revelação da palavra de Deus, você será capaz de ver. Antes eu achava que não era para ser assim, mas no final da conta Deus tinha um plano, era para ser assim. Ouça, nunca foi Paulo que precisava da ilha de Malta para ser salvo, mas era a ilha de Malta que precisava de Paulo para ser salva por Jesus. Deus tinha um plano com aquilo. Existe um propósito para tudo. Eu quero falar com pessoas hoje que você se sente nesse lugar chamado Malta. Você tem chorado no seu travesseiro e se sentindo só. Esta é a tua Malta. Você tem enfrentado uma batalha na sua vida familiar que parece não mudar nunca. Esta é a sua Malta. Talvez você está lidando com más decisões do seu passado e você não sente mais que poderia ter uma perspectiva diferente. Esta é a sua Malta. Mas eu quero dizer para você hoje que nessa noite o Espírito Santo quer levantar a sua perspectiva. Você não deve caminhar mais por uma razão, mas Deus tem uma revelação para te dar hoje. Deus tem uma palavra. Hoje Deus está te colocando uma revelação, porque no final da conta, por meio das coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que muitas vezes de porquês e porquês, se nós confiarmos a nossa vida nas mãos de Deus e tivermos a palavra de Deus, nós seremos capazes de dizer: Deus, eu não entendia, mas depois de caminhar contigo, eu descobri que tudo isso que me aconteceu, toda essa tempestade, todo esse naufrágio, no final da conta, era para ser assim. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Fique de pé onde você está e feche seus olhos para nós orarmos.